Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau, e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade, o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui, meus irmãos, nesse lugar fantástico, nesse lugar especial, aonde nós adoramos o nosso Pai e honramos e prestamos homenagem ao nosso Machia, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, porque é através do Machia, através de Yahusha, é que o Pai efetua a salvação de nossas almas. É um prazer de fato e de verdade estar com vocês. E hoje, irmãos, nós vamos falar do quão é enganoso o coração do homem. E mais do que todas as coisas, o lugar onde a gente acha engano, e às vezes, irmão, não é nem de procedência maldosa, não é de procedência, vamos dizer assim, ímpia. A nossa natureza, com a entrada do pecado, ela ficou extremamente deteriorada, extremamente inclinada para o mal. Porém, entretanto, quando nós conhecemos Iau, o Pai, né? Yahusha, o Filho, e a gente quer andar na configuração dessas duas pessoas esplêndida, bondosa, no pleno sentido da palavra, a gente quer também procurar ser bom. Mas, às vezes, irmãos, nós metemos os pés pelas mãos e olha que com uma vontade de fazer o que é certo. E muitas das vezes nós acabamos fazendo o que é errado. E eu estou aqui trazendo essa meditação, trazendo essa reflexão, falando dessas coisas, para que a gente possa ter um discernimento e não deixar o inimigo minar nossas finanças, minar a correção que Iau dá nos filhos, porque Iau diz que ele repreende e castiga a todos quanto ama. E eu quero, irmãos, abrir as escrituras com vocês, nesse texto, que está lá no livro de Irmial, conhecido também como Jeremias, Irmial 17, 9, para que a gente possa deliberar do que nós vamos falar agora. Deixa eu botar para vocês, porque eu creio que não está. Irmial 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Iau, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, nós aqui podemos ver que o único que sonda os corações é Iau dos Exércitos. Iau dos Exércitos, ele é fantástico.
Ele faz as coisas de um modo tremendo e Ele sonda nossos corações. Ele sabe a profundidade, a largura e a altura de nossas ações. E Ele conhece, irmãos, todas as coisas. E muitas das vezes nós atrapalhamos o repreender, o exortar, que às vezes deixa que algum de seus filhos passem determinada necessidade, porque eles precisam ser exortados, precisam ser repreendidos. E muitas das vezes, irmão, nós atrapalhamos essa correção que ao dar. E eu quero dar um exemplo aqui, um exemplo crasso, um exemplo de vida, porque não me falaram, eu vivi isso. Eu não estou dando exemplo de segundo ou de terceiro, estou dando um exemplo de coisa que aconteceu dentro do meu ciclo familiar. E o que acontece? Eu tenho um irmão que eu amo muito, mas que ele não, parece que não para analisar as coisas, não para analisar a razão da nossa existência, as nossas responsabilidades que temos. E esse meu irmão e eu aqui, que eu tenho vários, tenho pelo menos 5 irmãos, e eu vou até me esquivar de falar nome, mas a minha família, que sabe do que eu vou falar aqui, vai saber do que eu estou tratando. Então esse irmão, ele é um irmão que gosta muito de farra. Gosta muito de farra. É um irmão que sai para a noite e vive, às vezes, na bebedeira e faz coisa errada. Ele hoje, ele tem 3 filhas. 3 filhas. Já estão grandes já. Mas que, por causa da irresponsabilidade dele, isso, irmão, estou falando aqui abertamente porque eu já falei isso para ele, e isso não é oculto, é notório à família e até aos vizinhos. Então esse irmão ele é dono de construtora, às vezes ele pega serviço, ganha um bom recurso, mas parece que ele não pensa no amanhã. Sim, eu sei, irmãos, que o amanhã termina depois da manhã. E parece até contraditório, porque o próprio Alcha diz que nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque cabe o seu dia, o mal daquele dia. Mas em contexto prático, em contexto de vigilância, de prudência, nós não podemos ficar preocupados com o amanhã, vivendo a nossa vida aqui, pensando no que vai acontecer amanhã. É nesse sentido que nós não temos que nos preocupar. Nós temos que viver cada dia, pensando no dia, mas trabalhando com uma certa folga, com uma certa reserva. E esse irmão, ele, como eu disse, dono de construtora, pega bons serviços. Mas você sabe, irmãos, no tempo da vaca gorda, nós temos que fazer o quê? O que se faz no tempo da vaca gorda? Qual foi o procedimento de José no Egito? No tempo da vaca gorda a gente estoca, porque a gente não sabe o que vai vir no tempo da vaca magra. E isso, irmãos, não é pensar no amanhã. Como eu disse, o amanhã termina depois de amanhã. Não é nesse sentido, mas é viver com prudência, guardar um recurso. Ainda mais ele que é dono de construtora, se pegar serviço tem dinheiro, se não pegar não tem. Entende? Não é igual um funcionário público, chova ou faça sol, o salário dele vai pingar lá. Entende? O salário vai pingar. Porém, entretanto, não é assim com a gente que é profissional liberal. Porque eu também, irmão, sou serralheiro. Minha esposa é aposentada, chovendo ou fazendo sol, a aposentadoriazinha dela vai cair lá. Não é nada extravagante,
não é nada que eu possa ficar sem fazer nada que não vou ter reflexo, nada disso. Se eu ficar sem pegar trabalho, nós vamos passar dificuldade, aperto, não fome. Fome e álcool nunca deixa a gente passar, irmãos. Então, eu socorri esse irmão várias vezes, e a última vez que eu socorri, e eu falei até para ele, uma obra que eu tomei conta dele, para ele pegou essa obra aqui em São Pedro da Aldeia. Então ele mora lá no Rio, na capital, lá no Rio, ainda longe da capital ainda, da onde ele mora até aqui dá uns 210, 220 quilômetros. Então eu tomei conta, eu cheguei até a paralisar um pouco a serralheria e trabalhar nela depois do expediente do trabalho dele, que a gente terminava lá 5 horas da tarde, então eu trabalhava aqui até as 8, até as 9, não mais do que isso também, por causa já à noite, né? A pessoa quer ver um jornal, quer ver uma novela, chega em casa cansado, então eu trabalhava 3, no máximo 4 horas na nossa oficina aqui, que eu estava tomando conta da obra dele lá. Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele começou a atrasar as quinzenas do pessoal e teve um mês que ele atrasou o mês inteiro. E depois teve outro que ele atrasou 3 quinzenas. E eu sempre segurando, às vezes um funcionário lá da obra precisando de um gás, precisando de um dinheiro para comprar um arroz, um feijão, e eu sempre tirando do meu bolso para poder ajudar esse peão que estava sob minha responsabilidade. E eu vi o sufoco que as pessoas passavam, e eu só não passei sufoco porque eu também tenho o recurso da própria oficina, como eu disse, e a minha esposa é aposentada. E eu ajudei esse irmão, que já tinha ajudado em outras situações quando a vaca estava magra. E depois disso tudo, irmão, resumindo, terminei a obra dele e disse para ele que eu não queria mais saber de ficar encarregado de nenhuma obra dele, porque eu não estava afim de ver ninguém passar o que os peões passaram. Resumindo, irmãos, passou-se algum tempo e a vaca magra chegou para ele. Então ele ligou para mim, eu com as minhas 3 sobrinhas pequenas, e dizendo que não tinha gás, que não tinha comida. Peguei aqui o carro, fui lá com a minha esposa e falei para ele, olha, o que os funcionários passaram lá naquela obra comigo lá, você agora está passando. Você agora está passando. Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vou te ajudar, vou comprar teu gás, vou comprar uma comida para você, mas não me aciona mais não. Se você não mudar de vida, se você continuar o mesmo homem que você é, vivendo em farra, na bebedeira, não me aciona, não me procure. Estou te ajudando e eu vou falar uma coisa para você. A partir de segunda-feira você vai pegar um bom serviço. E não deu outra, irmão, foi batata. Tu vai pegar um bom serviço. E lembra que você é um profissional liberal, você é o dono de uma construtora, mas nem sempre tem trabalho para você. Quando o país está numa recessão ou não está desenvolvendo bem, você às vezes fica sem trabalho. Então você pega desse serviço, que você a partir de segunda-feira você vai pegar um serviço bom. E não deu outro, irmão, ele pegou um serviço muito bom. Aí eu virei para ele e falei, agora o dinheiro que vai sobrar, você coloca numa poupança, lembrando que tem o tempo da vaca magra. Para quando chegar o tempo da vaca magra, você ter de onde tirar. Eu não sei se ele fez isso, irmão. Só sei que ele ficou mais de uns 5 anos sem me procurar para pedir ajuda para nada. Mais de uns 5 anos. Bota 5 anos nisso. As filhas dele eram de menor ainda, elas estão de maior hoje. As filhas dele era a mais velha parece que tinha 11 anos. Hoje está com 20 e pouco, quase 30. E o que acontece, irmãos? Às vezes a gente vai ajudar e a gente não olha o contexto que está atrás. Às vezes a pessoa está passando aquela dificuldade porque ela tem que aprender alguma coisa. Lembra o que fala em Salmos 37, 25? Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E nós, irmãos,
temos que ter esse verso áureo na nossa vida. Nós não temos o direito de expor o cuidado que Ial tem conosco. Porque, irmão, quando a gente vai para as redes sociais pedir ajuda a alguém, você não está fazendo valer o Salmos 37, versículo 25. Ial, então, está deixando a desejar ele. Será que é Ial que está deixando a desejar? Se o texto diz que Ial não deixa o justo desamparado, nem a descendência dele a mendigar o pão. E é fato, irmãos. É fato, isso é fato. Ial não deixa mesmo, não. E ele cria também laços de amizade, de irmandade tão grande com um irmão com o outro, que às vezes a gente nem precisa acionar Ial. Irmão, às vezes nem precisa acionar Ial, porque a gente sabe que a gente tem aquele carinho, tem aquele irmão que corresponde conosco. A gente só faz com Ial, estou precisando de uma ajuda e eu estou pedindo aqui a ti que tu prepara o caminho e que dê condição para que aquele irmão possa me ajudar. Eu tenho um irmão aqui, irmão, chamado irmão Joberto. Irmão Joberto. Ele tinha um restaurante e muitas das vezes eu almocei no restaurante dele, eu e minha esposa. Sequer ele me cobrava nenhum centavo. Ele tem um carinho, um amor por mim, como eu também tenho por ele. Nunca me cobrou, irmão. E era num contexto em que a minha mulher não estava podendo ficar em pé na beira de um fogão para cozinhar. Aí eu ia lá comer no restaurante dele, jamais ele me cobrou. Jamais, irmãos, ele me cobrou. É um irmão que quando aconteceu isso, eu sabia que eu podia contar com ele. Eu não precisei ir para rede social alguma para pedir qualquer tipo de ajuda. A gente não precisa vir para cá, para as redes sociais, irmãos, pedir ajuda a ninguém. Isso não é por orgulho, nem por nada não, porque nós temos Ial, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Supremo do Cosmo. Não é do universo, não, é do cosmo inteiro. Porque dentro do cosmo tem vários universos. E multiverso, né? Se tem vários universos, tem um multiverso. E ele é a fonte de todos os recursos, é a fonte inesgotável de recursos, aonde encontra-se armazenado os tesouros da onipotência, da onipresença, da onisciência de Ial. E nós precisamos, irmãos, entender isso de uma vez por todas. Igualmente, como eu precisei desse irmão e quando ele precisa de mim, é evidentemente, irmãos, que Ial nos dá a capacidade de podermos ajudar-nos mutuamente. E diante desse irmão, eu não tenho vergonha se eu tiver de pedir alguma coisa a ele, algum favor. Vergonha alguma, irmão, porque ele é um irmão adorador de Ial. Mas sempre acionando Ial e sempre pedindo Ial que mantenha os recursos da onipotência dele à nossa disposição, para que a gente possa ter aquilo que de fato precisamos. Há um tempo atrás, uma irmã que eu amo muito, ela foi nas redes sociais, depois ela até, é um direito que ela tem, saiu de vários grupos que ela participava, e eu acredito que aonde ela pediu ajuda e ela não recebeu ajuda, ela saiu ali daqueles grupos. E eu falo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, quando a gente não recebe ajuda que a gente pede, a gente é livre para entrar e para sair de qualquer lugar. Mas se você entrou porque você ouviu a palavra de Ial, não saia porque você não se sentiu acolhida, não se sentiu, como é que eu posso dizer, assistida em sua necessidade ou assistido em sua necessidade. Irmãos, como eu disse, se talvez me viesse no particular e colocasse o problema, porque, irmão, dificilmente eu nego ajuda para alguém se eu tiver condições de ajudar. Só que agora eu estou orando e pedindo a direção de Ial.
Porque, irmão, os recursos que Al traz para esse amigo que vos fala, são recursos que são bênção vinda dele, mas que também eu tenho que suar um pouco para poder lançar a mão dessas bênçãos. Os recursos de trabalho que aqui nós fazemos, não é recurso, irmão, de trabalho que vem sem suor, não. Sem labuta. E na madrugada passada, eu acordei, fui no banheiro, deitei de novo e fiquei meditando. No caso da irmã, que foi na rede social aí pedir R$200 aos irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, Al, procura essa irmã para conversar com ela. Aí, Al, de madrugada, mas eu levantei, fui lá para fora orar, porque eu gosto, o céu estava bonito, estrelado, com a lua. Aí eu fui lá para fora orar e perguntei, Al, procuro tal irmã para dialogar? E Al disse, meu filho, essas coisas, tudo isso, eu estou a par. A gente procura a ovelha perdida. O pastor tem que ir atrás da ovelha perdida. Ovelha perdida é uma coisa, irmãos. Você tem que ir atrás dela. Agora, ovelha sem discernimento, não sem discernimento do que é certo ou do que é errado. Ovelha sem responsabilidade com a própria existência, com a própria maneira de proceder, não é trabalho do pastor proceder pelas ovelhas. O pastor não pode escolher o que as ovelhas vão assimilar. Ele tem que oferecer à ovelha pasto verdejante, águas tranquilas. Mas quem decide o que vai fazer com os pastos verdejantes e as águas tranquilas é a própria ovelha. Se ela vai beber daquela água tranquila, a água está ali, ela sabe que a água está ali. Tem que ir lá beber daquela água. O pastor ele não pode chegar, a menos que a ovelha esteja com as patas quebradas, aí ele tem que ir lá buscar água e dar para ela, dar a folhagem, né? A forragem. Fora disso, é a ovelha que tem que ir comer. E, em contrapartida, irmãos, nós vemos que muitas pessoas que passam dificuldade, esqueci de pegar água, mas eu já estou terminando já, porque já está já 22 minutos. Muitas das vezes, irmãos, a gente dá a linha, dá a vara, dá o anzol, dá a isca, mas a gente não pode dar o peixe. O peixe que tem que pescar é a pessoa. Esse amigo que vos fala, e Al me deu 5 profissões, irmão. 4 eu exerço. Eu exerço as 5. A de pedreiro eu exerço só para mim, não exerço para os outros não. Uma coisinha ali, outra aqui, que é mais tranquilo, que é mais leve, eu até faço. Tipo um cimentadozinho, eu até faço dentro da alvenaria. Mas eu sou serralheiro, eletricista, antenista e bombeiro hidráulico de água e esgoto. Trabalho nessas áreas. E o pão é lançado sobre muitas águas, porque você não sabe qual delas que vai faltar. Então, às vezes está fraco na oficina, aparece aí um sistema de TV para eu instalar, às vezes aparece um ventilador de teto, às vezes aparece fechar um circuito de um cômodo de uma casa, enfim, aparece alguma coisa para poder fazer. E sem analisar, sem contar, irmãos, que eu também reciclo. Eu reciclo, eu não saio na rua catando, mas eu reciclo da própria oficina, que eu trabalho com ferro e alumínio. Aí às vezes vem algumas coisas, motor de geladeira que já queimado, velho. Eu tenho material aqui, eu abro, tiro o cobre, motor de ventilador de teto. Eu devo ter aí mais ou menos uns 15 a 20 quilos de cobre já, limpo. Tem uns 4 ou 5 motores ainda para poder abrir. E eu não estou mexendo nisso agora, que eu estou tendo trabalho. Eu só mexo quando está mais escasso de trabalho. Mas enfim, temos que ter o discernimento até para ajudar alguém, irmãos. Ajudar os outros é uma arte.
amar é uma arte. A gente tem que saber amar. E falando do meu irmão, houve um tempo em que ele precisou, me procurou. E não precisou de muito não, irmão. Me pediu R$100. E alegando que estava sem comida em casa. Agora você olha bem, irmão. Olha bem aqui para minha cara. É fácil você ter como ajudar, ter o recurso, mas não poder ajudar. Porque se você ajudar, você está afundando a pessoa mais ainda no erro. Porque a pessoa tem que ter responsabilidade, irmãos. E isso é duro para qualquer um. E analisando o contexto da obra, o contexto da mensagem de hoje, eu quero também te falar de um fato que aconteceu. Eu estava na feira, tinha parado o carro no estacionamento e caminhando para a rua da feira. Aproximou-se um homem com 2 sacolas de limão, ou limões, né? E me ofereceu as 2 sacolas por R$10, alegando ele que queria comer um pastel e tomar um caldo de cana. Aí eu falei para ele: ó, irmão, o meu movimento é cartão de crédito, Pix, e nesse momento eu tô sem dinheiro aqui. Tô sem dinheiro. Mas você disse que quer me vender essa sacola de limão aí, essas 2 sacolas. Tá me pedindo R$10, eu sei que essa sacola vale até muito mais. Eu posso até te dar até muito mais. Mas você diz que quer comer um salgado e beber um caldo de cana. Então vamos lá que eu vou comprar o salgado e o caldo de cana. Aí eu tô até precisando de limão mesmo. Você quis ir comer o salgado e beber o caldo de cana? Você quis ir? Ele queria o dinheiro na mão, irmãos. E se fosse de fato para comer um salgado e tomar um caldo de cana, ele tinha falado de pronto: opa, então vamos lá. Não, ele não aceitou, ele queria o dinheiro. Tá vendo como é que as coisas são? Não é assim, irmão. Por exemplo, eu ajudava muito no trânsito, aquelas pessoas ali no sinal, vendendo bala. Eu até ajudava e muito, irmãos. Parei com isso também, porque tem que ter discernimento. E nós temos que parar para analisar. O cidadão que Iau considera como justo, muito embora a nossa justiça perante a de Iau, ela é trapo de imundícia. Mas a palavra diz que Iau não deixa desamparado o justo e nem a descendência dele mendigar o pão. Deixa eu abrir esse texto. Eu não posso fechar a mensagem sem mostrar esse texto para vocês, irmãos. Salmos 37, versículo 25. Eu não posso fechar a mensagem sem mostrar isso aí para vocês. Olha aí: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, é muito sério quando a gente vem para cá, para a internet, vem para cá, para os grupos, para os canais do YouTube, e ali a gente vem pedir recurso. Isso não é uma tarefa que exalta o nome de Iau e confirma o que está escrito em sua palavra. Se na palavra dele está escrito que ele não desampara o justo e nem permite que a descendência dele mendigue o pão, o que a gente deve fazer quando está em situação difícil? Você acha que eu nunca tive em situação difícil, irmão? Claro que eu já tive em situação difícil. Mas quem que eu acionei? Acionei a Iau. Iau mandou o socorro. Iau manda o socorro, irmãos. Como ele também já me usou, eu e minha esposa, para levar o socorro a outros filhos dele, espalhados. Umas 2 ou 3 vezes, pelo menos que eu me lembro, nós levamos comida, irmão, levamos cesta básica, levamos mistura na casa de algumas famílias que nunca nos pediu nada, mas que havia orado na noite anterior para que Iau as socorresse. E um falou assim, que disse assim: pai, nós tomamos esse lanche agora à noite, mas não sabemos, pai, o que vamos
tomar no de jejum e o que nós vamos almoçar. Nós estamos sem recurso, Pai, estou desempregado. E eu preciso, Pai, que Tu me socorra, que Tu me ajude. Aí, irmãos, isso foi de noite. No outro dia de manhã, apareceu eu e Silvia lá na casa dessa pessoa. Levamos lá uma cesta básica. E eles nos abraçaram e disseram: vocês foram a resposta da minha oração na noite passada. Tinha orado aí algo que eu estava numa dificuldade. E dificuldade essa, irmão, não é porque o irmão estava cometendo alguma coisa errada, mas porque ele estava sem trabalho. E ele, naquela ânsia de ter que guardar o sábado do jeito que o homem ensina, não do jeito que Yahshua ensina, então ele ficou sem arrumar trabalho um tempão, porque tudo que aparecia para ele tinha que ir lá no sábado trabalhar. E por fim ele chegou para mim e disse: irmão, eu arrumei um serviço de frentista no posto de gasolina e eu tenho que tirar plantão aos sábados. Virei para ele, ao Shabat, né? Virei para ele e disse: vai, meu filho, quando chegar o plantão do Shabat, você vai lá e tira. Porque você está socorrendo a sua ovelha que está caindo no buraco. Você não está indo para lá trabalhar porque você quer ir. Você está indo para lá trabalhar porque é um plantão. Você caiu nesse plantão, você tem que ir lá tirar. Quantas foram as vezes que caiu o plantão no Shabat, você tem que tirar o plantão. Sempre com o intuito de um dia ter ele livre para você adorar a Yahweh aonde você vai. E a tua oração com o Pai tem que ser essa: Pai, estou indo, mas não queria ir, porque é um dia sagrado, é um dia especial, mas Pai, minha ovelha está caindo, eu tenho que ir lá tirar. E quando ele entrou, irmãos, no posto, ele já falou logo com o encarregado: olha, todos os plantões do sábado que vier eu vou tirar todos eles, não vou faltar nenhum, embora eu seja um guardador do Shabat, eu guardo o Shabat, porém, entretanto, eu estou numa situação que eu preciso do trabalho. E às vezes que caiu o plantão, eu vou tirar, não vou faltar nenhum. Vou tirar porque o meu Criador sabe aonde eu queria estar quando eu estou aqui trabalhando no Shabat. E passou um ano, irmão. Todos os plantões que teve, ele tirou. E a pessoa que folgava o domingo foi mandada embora. Então, o encarregado dele sabia que ele tinha esse desejo de folgar os domingos, de folgar os sábados. E a pessoa que folgava foi mandada embora. Aí, o outro que entrou foi para trabalhar no sábado e ele foi para o lugar do outro que folgava aos domingos. E ele conseguiu, então, o Shabat livre. Então é isso aí, irmãos. Yahweh não deixa a gente passar necessidade. Yahweh não deixa a gente passar fome. Yahweh não deixa nenhum justo desamparado e nem a descendência dele a mendigar o pão. Que Yahweh dos exércitos nos abençoe rica e abundantemente e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. E a salvação que Yahweh nos oferece, irmãos, ela está em Yahshua, o Mashiach, o filho de Yahweh, o primogênito de Yahweh. E é por meio dele que nós somos salvos. E é em nome dele que eu desejo a todos vocês que já são inscritos nesse canal e aqueles que ainda hão de se inscrever, sejam abençoados e recebam todas as benevolências de Yahweh e Yahshua. Assim seja.